Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 4 de janeiro de 2012. Bom pessoal, tivemos no pregão de ontem uma alta muito forte, muito consistente aqui do nosso mercado e estamos novamente testando lá o topo da consolidação, tá? Que é a região lá dos 60 mil pontos. Existe alguma possibilidade de rompimento, mas aquela coisa, vamos como sempre aguardar para ver aí um pouco mais de tranquilidade. Tá? O mercado subiu muito forte aí nos últimos 2 dias e isso já nos preocupa um pouco. Tá? A gente já começa a achar que tem coisa que está muito esticada aí. Tá? Mas de qualquer forma, não cabe a nós fazer esse tipo de julgamento. A gente só tem que tentar se proteger nas operações que a gente monta e montar as melhores possíveis. Tá? Então, pensando dessa forma, a grande maioria desse call, ou 100% desse call, está focado em compras. Tá? O mercado comprou muito nos últimos 2 dias, não tem como a gente falar em venda. Mas quem já trabalha com day trade um pouco mais avançado, que já fez o curso aí com a gente e tal, vocês podem ficar de olho sim em correções, em padrões de reversão que a gente já ensina vocês lá no avançado, nesses ativos que subiram muito, como o caso da Vale, o caso das construtoras, enfim. Então acho que é interessante a gente ficar de olho também nesse padrão. Tá? Então, como eu disse, são operações um pouco mais avançadas. Tá? Então, talvez não vai ser muito difícil falar em perder mínima de um ativo que subiu 5, 6% no dia de ontem, porque se perder essa mínima já está caindo 5, 6 no dia de hoje. Então não é o que a gente espera para o dia, tá? Pelo menos não como que a gente viu. Mas isso pode acontecer, essas correções elas podem acontecer, é natural da tendência de cada ativo no mercado, enfim, e a gente pode aproveitar. Tá? Então não se esqueçam disso, fiquem de olho que eu acho que pode ser bem interessante aí também. Tá? O que eu espero para o dia? Eu espero um dia em que o mercado vai ponderar um pouco sobre essas altas aí. Eu acho que ninguém está pensando muito no que está fazendo, essa é a minha opinião. Então, está tudo estranho, a Europa continua quebrada, não resolveu o problema deles lá só porque é um ano novo, né? Então eles continuam com problemas sérios, os Estados Unidos continuam com problemas sérios, desemprego, enfim. E o negócio está bombando, todo mundo comprando, assim, na minha opinião, isso é um pouco estranho, tá? Então, volume ontem voltou para o mercado, não dá para falar do volume, foi excelente o volume no dia de ontem, mas, como eu disse para vocês, tenham cuidado com esses movimentos aí, cuidado. Dá para operar na compra? Dá, claro que dá, só que a gente tem que apertar muito o stop, tá? Então vamos reduzir o período dos gráficos aí, encontrar stops um pouco mais justos e trabalhar aí sempre com a maior confiança possível, só rompimentos, enfim. Na alta, o mercado hoje pode nos pregar algumas peças, tá? É normal, subiu muito forte, ele vai corrigir em algum momento, tá? Então vamos lá, vamos mostrar isso no gráfico para vocês. Vocês estão visualizando aqui agora na minha tela, Ibovespa, período diário, certo? Então, como eu disse, a gente tem aí 2 dias de alta muito forte, 2 dias de alta muito consistente. Tivemos na segunda-feira 1,89% e tivemos ontem 2,48%, então lá se vão aí quase 3,5%, mais de 3%, 3,5%, quase 4% de alta aí, e o negócio começa a ficar complicado, certo? Essa é a minha opinião, tá? Então eu acho que a gente fica muito esticado, fica muito forte, tá? Então está subindo muito, e questão, o mercado indo lá testar 60 mil pontos, que é essa máxima aqui dessa consolidação que eu falei para vocês, tá? A mínima aqui na região dos 54.537. E a gente, será que vai romper isso no terceiro dia do ano? Eu acho um pouco complicado, tá? Acho um pouco difícil. Então vamos ter um pouco de cuidado, vamos manter um pouco do controle aí, que eu acho que pode ser interessante, tá, pessoal? Tivemos ontem um volume muito forte, puxado principalmente aí pela Vale, tá? Então, ontem realmente foi um volume fantástico, 5,139 bilhões. A Vale sozinha fez quase 1 bi, então realmente fantástico o volume do mercado aí. Petro também voltou a trabalhar com volume alto, vários ativos ontem desenvolvendo e muito bem, tá? Então esse é o que a gente vê para o Ibovespa, máximas e mínimas do dia de ontem, 59.288, máxima, mínima 57.835, tá? Então interessante, rompendo aqui esse valor, ela deve lá testar então os 60 mil. Caso perca os 57.835, que não é o que a gente espera para o dia, volta aqui para o centro da
consolidação, tá certo? Mercado americano, índice Dow Jones, trabalhamos ontem com uma alta forte de mais de 1%, porém voltamos aí quase 100 pontos, tá? Máxima de ontem 12.479, fechamos a 12.397, então voltamos quase 1% da alta no mesmo dia, encontrando já algum tipo de resistência aqui nos 12.500 pontos, tá? Então o mercado americano continua forte, era esperada essa alta, era prevista, o futuro ontem já estava trabalhando com isso na abertura. Se vocês visualizarem aqui nos 15 minutos, vocês podem ver que foi um candle de alta forte, depois disso o mercado corrigiu nas médias, tentou subir e acabou fechando com um pivô de baixa, tá? Isso observado pela ótica dos 60 minutos, vocês vão visualizar que ele está bastante longe das médias, tá? Então montou aqui um pivôzinho de baixa, uma falhazinha de topo, já perdeu linha média, e se fizer mínima aqui nesse candle, ele deve lá testar a média dos 60 minutos na região dos 12.300 pontos, tá? Então é isso que a gente vê aqui também para o mercado americano, subiu forte ontem, mas já deixou sinais de que pode e que precisa, na verdade, corrigir, tá certo? Então é isso que a gente espera para o Dow Jones também. Então vamos lá, gente. Mais uma coisa antes de continuar apenas, observem aqui o Ibov nos 60 minutos, tá? Vocês vão visualizar que ele também está bastante esticado, tá? Então fechou praticamente na máxima e está esticado. Então poderia corrigir aí até os 58 mil pontos tranquilamente sem perder a tendência, tá? Seria algo natural, algo normal aí. É necessária essa correção, tá, gente? Então vamos lá. Recomendações do dia. Deixa eu pegar aqui para vocês. Primeira recomendação do dia, pessoal. Tá. Estamos com problemas aqui. Só um minutinho, pessoal, por favor. Estamos com alguns problemas aqui, tá? Então temos para o dia aqui, agora sim, voltamos. Primeira recomendação do dia, JBSS3, tá? Então tá aqui a JBS. Ontem a gente já chegou a operar na compra dela, fizemos um trade aí de quase 2%, então realmente muito bacana. E hoje ela está especialmente interessante porque ela não fez mínima aqui em relação ao dia anterior, tá? Ela não fez mínima nesse 5,59. Então ontem ela parou por aqui, o volume já foi bem alto, já entrou um pouco de compra, acabou consolidando aí durante boa parte do pregão também, mas pode ser interessante para retomar a tendência de alta. Vem de nova máxima, corrigiu nas médias. Se ela romper esse 5,85, passa a ter objetivo aqui na região dos R$6, tá certo? Então rompendo aqui 5,85, objetivo em R$6, depois temos alvo aqui na região de 6,40 e finalmente aqui nessa máxima de 7,10, tá certo? Então essa é a JBSS3, tá? Então bastante interessante aí a JBS. Fiquem de olho nela, eu acho que pode ser bastante interessante, vale a pena cercar esse papel. Se a gente conseguir fazer um trade nela e estourar os R$6 aqui, conseguir fechar bem, fechar acima disso aqui, tá? Inclusive para manter posição para swing, tá? Então entra no day trade, zera a parte alavancada, gerencia o risco e mantém o stop, tá? Caso ela perca a mínima de 5,68, que é a mínima de ontem, a análise está toda inviabilizada, tá? Já não dá mais para a gente pensar em compra, tá? Temos além da JBS a BTOW, que continua desenvolvendo no dia de ontem, apesar de enrolar um pouco, ela continua bonita. Se romper aqui esses 9,65, ela pode vir testar essa região aqui dos R$10, tá? Então um ativo que também sofreu muito no ano passado aí, tem bastante para recuperar, pode estar falhando um fundo aqui nessa região. Rompendo os R$10, daí ela passa a ter objetivo aqui na região de 10,69, tá? Então, acompanhe também BTOW, o volume dela está bem acima da média. Se romper aqui 9,65, alvo em 10, depois em 10,69, tá ok? Então essa é a BTOW. Além da BTOW, nós temos também a Fibria, FIBR3, muito linda a Fibria, fortíssima no dia de ontem. Rompeu aí os 14,62, montou um pivô de alta, trabalhou aí com uma alta bastante consistente no dia. Volume da Fibria também bem acima da média, 5,55% de alta. E se romper essa máxima do dia aqui, 15,17,
ela passa a ter objetivo imediatamente aqui nessa região de 15,38 e depois algo lá na região dos R$16, tá? Então é interessante a Fibria FIBR3 para uma compra rompendo os 15,17, tá? Além da Fibria, nós temos também aqui a Suzano, SUSB5. Montou também um pivô de alta, revertendo aqui a tendência, um pequeno pivô, mas montou, trabalhando ontem com volume bem acima da média, alto de 2,6%. Tem um ponto interessante aqui, ó, tá, gente? Seria essa máxima aqui dos 7,18, tá? Então, rompendo aqui os 7,18, ela monta um pivô lá no semanal e deve ter espaço para vir testar essa região de 7,57, depois temos R$8 e finalmente lá 8,33, tá? Então essa aí é a Suzano, o código dela SUSB5. Temos ainda Hipermarcas HYPE3, também trabalhando em forte alta no dia de ontem, rompeu a consolidação, que era este ponto aqui, os 9,10, então rompeu já na abertura dos 9,10, trabalhou em alta consistente, acabou devolvendo um pouco no fim do pregão, o volume foi alto também, e se romper aqui os 9,43, passa a ter objetivo aqui em 9,83, depois aqui na região de 10,09, tá? Então essa é a Hipermarcas, o código dela HYPE3, tá? Além da Hipermarcas, nós temos também a Embraer, que a gente está recomendando compra dela há vários dias já. Ela está desenvolvendo bem, continua desenvolvendo bem. Rompeu ontem os 12, ficou lá em cima e deixou para nós a máxima aqui em 12,14, tá? Que é exatamente este ponto que ela veio testar anteriormente aqui, ó, tá? Então, rompendo esses 12,14, a Embraer passa a ter algo aqui na região dos 12,60, tá? Então está muito bonito o ativo, desenvolvendo uma bela tendência e pode continuar desenvolvendo ainda mais. Então fiquem de olho nela, rompendo aqui 12,14 e algo em 12,60, tá? Na Embraer nós temos Petrobras. Ontem, forte alta na Petrobras, volume bem acima da média, e veio testar aqui, montou um pivô de alta, e veio testar essa região aqui dos 22,40, perdão, coloquei errado para vocês aqui. Veio testar aqui essa região dos 22,52, tá? Que é exatamente este topo que a gente tinha antes. Então, vamos arredondar para 22,50, que é onde as ordens costumam se acumular. Então temos aqui essa região de 22,50, rompendo esse 22,50 Petro, ela pode continuar desenvolvendo com alvo aqui na região dos R$23,23, tá? 26 centavos. Então fica interessante aqui a Petrobras, rompendo 22,50, alvo em 23, depois aqui no topo anterior, que é os R$23,26. Atentem para as operações de lançamento coberto, que com esses ativos, Petro, Vale, trabalhando em alta forte assim, elas costumam pagar excelentes taxas. Tá? Ontem as taxas estavam excepcionais. Tinha Vale, OGX com 2%, com proteção de 16%, enfim. Tinha excelentes operações, Petro, Vale, OGX, todas elas com taxas excelentes para pouco mais de 30 dias, aí, 30, 40 dias. Tá? Temos, além da Petrobras, a Vale, tá? Surpresa, surpreendente, na verdade, a Vale no dia de ontem. No final do pregão, acabou engatando uma alta muito forte, subiu na abertura e depois no final rompeu esses R$40 e foi embora, fazendo aí uma alta muito consistente no finzinho do pregão, né? Então, realmente muito bonita aí a Vale, trabalhando com alta muito forte, fechando ontem aí com alta de mais de 4%, volume de 916 milhões, quase 1 bi. E a Vale pode ficar muito interessante se romper aqui esses 40,79, tá? Então, a máxima do dia de ontem dela é 40,63, rompendo isso, alvo em 40,79, depois a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos 40,79, depois temos alvo aqui em 43,07 e finalmente em 43,85, tá certo? Então essa é a Vale, rompendo 40,79, ela passa a ter alvo, esqueci de um aqui, nos 42, 42,20, depois 43, finalmente 43,85, tá? Temos também a Gerdau, GGBR4, interessante aqui também a Gerdau, trabalhando em alta forte no dia de ontem,
volume bem acima da média, alta de quase 4%, 3,77%, e rompendo agora esses 15,25, próxima parada dela, 15,85, que seria o topo anterior e a montagem de mais um pivô lá no semanal, tá certo? Então, Gerdau rompendo 15,25, alvo lá em 15,85. Temos também CSN, com uma alta bastante forte no dia de ontem, bastante consistente também, 5% de alta na CSN. Chegou a montar um pivô, chegou a romper aqui esse 5,83, 5,84, e deixou para a gente essa máxima de 15,89. Tá? Rompendo esses 15,89, ela passa a ter objetivo aqui na região, primeiramente, de 16,80 e depois lá nos R$17. Certo? Então, essa é a CSN, são esses objetivos que a gente visualiza para ela. Tá? Além da CSN, nós temos a Usiminas. Não me agrada muito o movimento da Usiminas, tá, gente? Eu vou recomendar a compra porque graficamente ela está bonita, então pode desenvolver. Mas ontem, com o mercado todo bombando daquele jeito, o volume dela ficou bem abaixo da média e ela fez só 2,7 de alta. Tá? Então, os outros fazendo 4, 5 e ela fazendo 2,7 com volume baixo, não me parece ter muito interesse no ativo. De qualquer forma, está aí a recomendação, mas também está aí a recomendação de cuidado. Né? Rompendo aqui 10,85, alvo aqui na região dos 11,23, e daí rompendo isso aqui a gente pode trabalhar lá na região dos R$12. Tá? O que eu quis dizer com essa recomendação? Entre os Usiminas, Gerdau e CSN, eu fico com Gerdau e CSN. Tá? Além disso, nós temos a MMX. Ontem, com o freio de mão puxado, a MMX acabou não desenvolvendo, mas continua bonita, tá, pessoal? Rompendo aqui esses 7,13, ela pode vir buscar essa região aqui dos 7,59, depois aqui dos R$8, tá? Então, interessante, a MMX M3, rompendo aqui os 7,13, alvo lá nos 7,59, depois nos 7,98. Temos ainda o Banco Bradesco, também muito bonito. Gente, o Bradesco, vou até mostrar no semanal para vocês. Tem vários testes aqui dessa região do 31,45, tá? Pelo menos aqui um. Vamos lá, mais um aqui, 2. Aqui nós temos 3. Aqui tem 4. Mais um aqui, 5. Então essa região é uma região muito importante, 31,45, 31,50, enfim. Se romper esses 31,45, gente, do Bradesco, ele passa a ter objetivo aqui na região dos 32,84 e depois lá na região dos R$35, tá? Então muito interessante, fiquem de olho no Bradesco para montar a posição, que eu acho que pode ser legal, tá? Se ele romper esses 31,45 e for fechar lá acima de 32, dá inclusive para manter alguma coisa para subir, tá? Bradesco, depois nós temos também Itaú, Itube 4, também trabalhando com uma alta consistente aí, apesar do volume não ter sido dentro da média, mas foi bonito o Itaú ontem, trabalhou até com uma alta forte, 2,5%. Se romper aqui esses 34,88, passa a ter alvo aqui em R$36, 36,07. Acho que pode ser também uma boa opção aí o Itaú, tá? Finalmente temos as construtoras, encerrando as análises aí, e essas eu vou fazer uma recomendação de extremo cuidado, tá? Mais uma vez, não gosto de recomendar compra num ativo que subiu aí 6,5% na segunda e mais 5,3% na terça, tá? Então, lá se vão quase 12% aí de alta em apenas 2 dias. Precisa corrigir, certo? Mas, de qualquer forma, a gente tem que seguir o gráfico e não aquilo que a gente acha. Né? Então, tá aí, recomendação, MRV3, rompendo 12,07, alvo em 12,28, depois aqui na região dos 12,88, tá certo? Então, essa é a MRV, código dela MRV3, tá? Eu não vou operar esses ativos na compra no início do pregão, tá certo? Como eu disse, está muito esticado. Se desenvolver uma alta muito consistente, eu vou tentar pegar os segundos movimentos e vou ficar de olho também em padrões de reversão, ou seja, pivôs nos 15, 60 minutos, tá? Além da MRV, nós temos também a Gafisa, mesma condição, a MRV, 2 dias de alta forte.
Então, mesmo cuidado da MRV vale para a Gafisa, rompendo 473 algo em R$ 5, porém também já pode começar a corrigir um pouco. Tá? Então, fiquem atentos aí para padrões de reversão. Além da Gafisa, nós temos também a Cyrela, alta forte da Cyrela no dia de ontem, e ela está bem próxima de montar aqui um pivô de alta. Tá? Então, rompendo a máxima de ontem, 16,20, alvo em 16,34. Depois temos mais um alvo aqui na região dos 16,72. Mesmo cuidado com as outras construtoras, tá? Atentos a padrões de reversão. Finalmente, a última recomendação do dia, Rossi, RZIT3, tá? Mesma recomendação de cuidado das outras, rompendo R$ 9, ela abre espaço para vir testar aqui essa região dos 10, tá? Fiquem atentos para padrões de reversão, quem já fez o curso avançado, tá certo? Essas eram então as recomendações do dia. Vamos ver o que o pessoal pede lá, ou melhor, antes disso, vamos dar uma olhadinha nos futuros, né? Então nós temos aqui o futuro americano, trabalhando bastante consolidado, com uma queda leve aí de 0,3%, tá? Então um pouco enrolado, como eu disse, acredito que o pessoal vai pensar um pouco nessa alta no dia de hoje, então o mercado pode enrolar, pode consolidar um pouco. Aqui está o nosso índice futuro, sem romper nem máximas nem mínimas, trabalhando com uma leve queda aí de 0,7%. Então, o que é normal? Essa correção de início de pregão é normal. Vamos ver como é que vai se comportar após isso. Tá? Se vai voltar a subir ou se vai corrigir um pouco mais forte do que isso. Tá certo? Então, sinal que a nossa análise está mais ou menos coerente dentro do que o mercado está nos mostrando nessa abertura. Tá certo? Então, vamos lá. Nosso amigo Marcelo pede análise da Veagro. Essa eu nunca tinha visto. Vamos ver lá. VAEGR3. Cara, isso é mico, tá, Marcelo? Eu não analiso mico. Desculpe, mas eu vou passar para frente essa. Isso aqui é um ativo que custa 50 centavos e que movimenta aí em apenas um pregão 12%. Tá? Então, desculpe, não analiso mico. E recomendo que você também aprenda a não operar esse tipo de ativo e trabalhar com ativos de primeira linha, porque é lá que você vai conseguir a sua consistência operacional, que vai permitir que você fique operando aqui na bolsa durante muitos e muitos anos, tá certo? Então vamos pular isso aí porque isso é mico, tá? A Zélia pergunta da MAG3 para Swing. Vamos ver a MAG3, Zélia. Ainda está enrolada por aqui, né? Então vamos tentar pegar um tempo um pouco maior, Zélia, para a gente poder enxergar. Ela pode estar falhando esse fundo, sim, tá? Aqui nessa região aí dos 5,50, por aí. Já deu um sinalzinho para a gente. Ela fica mais interessante a partir daqui, ó, tá? Talvez até a partir aqui dos 6,11, 6,64, 7,05, ela retoma a tendência de alta no semanal. Se você quiser entrar antes, se você quiser antecipar essa entrada, eu te diria acima dos R$6, tá, Zélia? Antes dos 6, eu acho que ela pode se enrolar muito ainda. Então, tenta aproveitar os R$6 dela. Aquele mesmo esquema, entra com uma mão pequena, faz um day trade nela, se der certo você zera um pouco e mantém o resto para day trade. O ativo ainda continua em tendência de baixa no semanal, tá? Além da MAG3, o pessoal pede lá, Kleber pede a Sambi 11, vamos ver a Sambi 11. Está aqui a Sambi 11, bem próxima de montar também um pivô de alta aqui, tá, Kleber? Nos 16,11. Então tá interessante, trabalhou com alta forte no dia de ontem aí, mais de 2,5%. Se romper 15,86, ela tem alvo aqui nos 16,11, tá? Aí pode ficar interessante. Se romper esse 16,11, é um pivô de alta no semanal, com uma falha de fundo, um fundo triplo aqui, e daí ela fica muito bonita e passa a ter alvo lá nos R$18, tá? Então excelente visualização. É isso que eu espero que a MAG faça, tá, Zélia? A partir daqui, quando monta o pivô no semanal, aí fica muito bonita, tá? Fica muito interessante. Muito bem visualizado a Sambi, viu, Kleber? Muito bacana. Então, rompendo aqui 15,86, alvo em 16,11 e rompendo isso lá nos R$18, tá? Vale a pena acompanhar essa sim. O Paulo pede lá a Ambev, a MBV4, tá? Então temos aqui a Ambev. Paulo, a Ambev está consolidando aqui em cima, ela chegou a romper máxima aqui, voltou, tentou de novo, voltou. Eu não recomendo venda porque é um ativo em tendência de alta, tá? E o book dela é um pouco complicado para esses movimentos tão rápidos, mas de qualquer forma
deixa ela corrigir até essa região aqui. Quando corrigir, vale a pena a gente ficar de olho com uma compra, porque o ativo está em tendência de alta fortíssima, conforme você pode ver aqui. Tá? Se ela por acaso montar um pivô de baixa, aí sim, se você quiser mesmo muito fazer uma operação vendida nela, só a partir de 65,73, mas eu não recomendo. Tá? O que mais que o pessoal pede lá? O Guerra pede a PDG. Guerra, eu não falei da PDG hoje porque ela está estranha, tá? Ela fez um movimento no dia de ontem de alta e acabou voltando e fechando praticamente no finzinho aqui na mínima. Então isso aqui é um invertido. Mas não dá para recomendar venda ainda, tá? Então, por enquanto, vamos deixar ela de lado aqui para ver como é que ela vai desenvolver. Ela destoou muito do restante do setor e foi isso que eu não gostei, tá? Então por isso que eu não falei dela hoje. Marcos pede lá a TRPL4. Vamos ver como é que está a transmissão então. Subindo forte aqui no mês de dezembro, está encontrando algum tipo de resistência. Tá? No semanal você pode ver que ela esticou demais e precisaria corrigir aqui pelo menos até a região de 51. Tá? Então não dá para pensar em compra nela mais porque esticou demais. E eu também não recomendo venda nesses ativos aí que estão tão esticados. Tá? Se você quiser muito fazer um day trade nela, fica de olho aqui na mínima, perdendo esse 57,28. Ela pode corrigir bem. Tá? Cuidado com o book dela. É um ativo que não tem muita liquidez, ele é caro. Tá? Então você pode ter problemas de book com ela aí, mas pode ficar interessante sim. Ramos pede lá HGTX3. Está se recuperando a HGTX, né, Ramos? Subiu forte aqui na segunda-feira, mais de 6%. Ontem chegou a corrigir, depois passou a subir forte de novo. E ela pode, rompendo aqui esse 34,75, tem alvo até na região aqui dos 35, tá ok? Complicado, acabou de vir de um pivô de baixa, acabou de vir de nova mínima, então ainda não dá para a gente falar nela para swing trade, aquele negócio. Se você olhar o gráfico semanal, aí sim, ela fica muito bonita. Vem de nova máxima, corrigiu nas médias, e agora sim, aqui no semanal, você pode pensar no swing dela a partir dos 34,17, tá? Então quem quer pegar a HGTX para swing, no semanal está muito bonita, é um prazo de um período maior, o que envolve um stop também maior, mas também um alvo enorme, né? Então fiquem de olho aí, vocês podem comprar ela para um day trade, se der certo, se funcionar, zera um tanto aí e mantém o restante com alvo lá nos R$ 40,34. Tá? Por que eu estou recomendando vocês sempre fazerem um day trade e zerar metade da posição e manter o resto aí para swing? Uma vez que a gente tem um mercado bastante volátil, eu acho que fica interessante a gente trabalhar sempre com operações com um stopzinho mais curto, que a gente só consegue no day trade, tá certo? É isso aí então, pessoal, vamos encerrando o nosso call, nosso tempo acabou. Vocês já devem ter verificado que a gente enviou para o e-mail de vocês o relatório matinal. Então essa é a última semana que a gente vai enviar para o e-mail de vocês o vídeo do call de abertura. A partir da semana que vem a gente vai passar a enviar um relatório matinal em PDF para o e-mail de todos os nossos alunos apenas, tá? Então, vai continuar no site a nossa newsletter, o nossos calls de abertura, enfim, no horário certo, mas a gente vai parar de enviar isso para vocês. Por e-mail, vamos passar a enviar apenas para os nossos alunos o call de abertura em PDF, um relatório matinal, que hoje, inclusive, já foi enviado. Verifiquem no e-mail de vocês que já deve estar lá, apenas os alunos do curso ao vivo, os assinantes do curso ao vivo, tá certo? Gente, cuidado com as possíveis correções no começo do pregão, mantenham a calma. O mercado subiu muito forte nos últimos 2 dias, então hoje o pessoal pode parar um pouquinho para pensar nisso, pode corrigir um pouco na abertura, então tenham cuidado. Não saiam comprando como doidos aí no começo, principalmente ativos que subiram forte, 10, 11, 12% aí nos últimos 2 dias, que vocês podem ser pegos desprevenidos aí, tá certo? Um grande abraço a todos, um excelente pregão, e até amanhã pontualmente 10h30, em mais um call de abertura do Inter Invest. Até lá.